oportunidade, o privilégio de podermos estar aqui anunciando as boas novas que representa a palavra de Deus. Estamos aqui então mais um dia direto dos estúdios, né, da Rede Fé 100.1 FM, no programa Palavra e Poder. Esse programa é totalmente patrocinado então pela Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Até aproveitando já até para dar os endereços, né, que fica na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Hoje vamos falar então sobre tipos de oração, né, amor? Mas antes da gente entrar no assunto já diretamente, eu quero passar para a pastora Cleonice, a minha esposa, para ela dar as considerações então dela iniciais, e aí depois a gente volta, se já quiser as considerações e já passar os endereços, depois já entra direto sobre a oração. Fica à vontade. Olá, amor. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui novamente, direto aqui dos estúdios da Rádio Fé. E estamos aqui com o coração cheio de alegria de podermos, nesse tempo, podermos estar falando de algo tão bom que é sobre Deus. E Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso amigo, né, amor? E eu vou passar os nossos endereços, como você disse, e já compartilhar com você. Se você quiser nos conhecer também pelas redes sociais, também já vou deixar os nossos endereços. O nosso endereço da igreja fica ali no Jardim Santa Cruz, na Rua Platina 121. Fácil acesso, pertinho do estádio do Botafogo. Os nossos endereços na rede social no Instagram, @igrejamoriá.rp, e também no YouTube. O YouTube é @igrejamoriá.rp. Temos também, amor, o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato conosco para pedir uma oração ou quiser marcar um atendimento presencial ou até nos mandar um testemunho, porque às vezes tem pessoas que já foram alcançadas, receberam algum milagre. Tem pessoas. E gostariam de compartilhar. Então, você tem aí o número é 16 99162 8590. Você pode estar mandando o seu pedido de oração, ou se quiser agendar um atendimento. Mandar né? uma mensagem, né? Querendo agendar com a gente algum dia para a gente poder atender elas, Isso. né? Então, repete o telefone, né? Telefone? Que é o Zap, né? Isso, é o 16 99162 8590. Será um prazer receber você lá na nossa igreja, podermos nos conhecer, e já queremos agradecer por podermos estar juntos e você está abrindo as portas da sua casa para podermos estar nesse momento juntos, falando sobre a palavra de Deus. E não existe caso perdido, né? Através de uma pessoa de fé e que tenha essa prática de oração. E nós te convidamos já para entrarmos no tema de hoje, que é o tema da oração de intercessão. Oração é um termo muito amplo, né, amor? Sim. Sim, você quer que eu comente? Eu pensei que você ia continuar falando. É porque tem vários tipos de oração, né? Tem várias maneiras. E é interessante que às vezes tem pessoas que elas falam assim, puxa vida, eu não sei, eu oro tanto, e parece que Deus não me ouve, parece que Deus, por não me ouvir, não me responde, não me atende. Mas de que forma será que essa pessoa tem orado? Então é sobre isso que nós estamos aqui para falar, porque se o próprio Jesus disse assim, tudo que nós pedíssemos no nome dele, aí vem, crendo, nós iríamos receber. Sim. Então quer dizer, alguma coisa está errada. Deus, ele não mente. A palavra diz, né, que Deus, ele não mente, toda a verdade, a plenitude da verdade está nele. Ele até diz lá em Números 23:19, né, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que eu prometo, o que eu falo, eu cumpro. Toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, Isaías 55:11, ela não voltará para ele vazia, assim, cumprir aquilo que ele estabeleceu ou determinou. Então, alguma coisa está errada. Será que a maneira que as pessoas têm orado, de repente a situação, o problema que ela está enfrentando, e ela está orando de uma outra maneira, que é para outro tipo de situação, e não é a que ela está enfrentando? Então, nós vamos começar, né? Vão ser uma série, né, aqui de 5 ou mais programas falando tipos de oração, né? E a primeira, então, vai ser da intercessão.
E então, se você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, nos assistindo, ou está pelo YouTube, ou está direto pela rádio, se você puder, né, abrir sua Bíblia ou a Bíblia online, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, amor, você vai ler aí. Sim. Então, se você tem a Bíblia, e outra coisa também, para o final do culto, né, assim como a gente tem um copo de água aqui também, não é só copo, mas é com água também. Então, se você puder, está em casa e está assistindo e quiser fazer e crer nisso, nós temos testemunho de pessoas que foi na hora que bebeu a água, né? Foi curada na hora, aqui, desse programa, assistindo em casa, e na hora que pegou a água e bebeu, a cura se manifestou na hora. Então, aí é a fé, né, de cada pessoa. Então, se você acredita, não só um copo com água, mas algo que represente aí a tua vida, não sei, uma fotografia, um documento. Às vezes é um exame que você fez que está te deixando muito preocupado. Coloca aí na hora, nós vamos orar, você vai pôr a tua mão em cima e Deus vai entrar com a intervenção dele. Aí nós vamos então em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Então, se você está com a Bíblia, abra ela e você vai ler. Antes até eu gostaria de fazer um comentário, amor, no sentido dos tipos de oração. Por quê? Às vezes a pessoa ouve, mas é sobre a oração, até fica um pouco desinteressado sobre quando a gente fala sobre o tema relacionado à oração. Por quê, pastora? Porque às vezes a pessoa fala, já tenho orado e não tenho tido resposta. A verdade é que muitas vezes, amor, as pessoas, elas põem tudo dentro de uma bacia e olha aquilo e trata como se tudo fosse igual. Oração, existem tipos, porque cada oração ela tem uma finalidade. É a mesma coisa uma pessoa que ela tem uma dor. Ela vai à farmácia. Na farmácia existem vários medicamentos. Sim. Para várias situações e vários problemas. Ela pode entrar na farmácia com uma dor e sair de lá com um remédio para outra dor que não tem o mínimo sentido. A mesma coisa é a oração. Então, por que é importante saber os tipos de oração? Para você empregar elas de forma certa na causa que você está vivendo. Então, você saber o tipo de oração e saber usar na maneira e no tempo certo, vai te ajudar a vencer. Então, o nosso programa, o programa Palavra e Poder, ele vem com uma finalidade de ensino. Nós temos uma unção de mestre, de ensinar a palavra de Deus. E essa unção de ensinar não é só para trazer para você um entendimento da palavra, te trazer o conhecimento só, é te ensinar. Para quê? Se você quiser aplicar o conhecimento e o ensino, tudo bem. Se não, tudo bem também. O importante o nosso papel aqui é ensinar e levar para você a oportunidade. Porque nós cremos e sabemos que tem pessoas que elas querem mudar de vida, né, amor? Sim. Mas elas às vezes não sabem o porquê e como. Então nós estamos aqui para isso. Hoje o primeiro livro que nós vamos ler, que está na Bíblia, é 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1. Olha como que é colocado aqui. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, aqui mesmo a Bíblia já vem discriminando vários tipos de oração. Aqui a Bíblia não fala, antes de tudo, façais orações a todas as pessoas. Não. A Bíblia mesmo, que o próprio Deus, não é coisa da nossa cabeça, isso é coisa da Igreja Borear, isso é coisa da pastora Cleonice e do pastor Roberto. Não, é coisa de Deus, está aqui na Bíblia, você está lendo junto conosco. E se você não tem a Bíblia aí, está sendo colocado, se você estiver pelo YouTube, ou se você está nos assistindo, ouvindo pela rádio, procure aí na sua Bíblia online e você vai ver. 1 Timóteo 2:1 está escrito, em primeiro lugar, quer dizer, antes de tudo, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças, né, amor? Você vê que aqui mesmo já vem separando os tipos, né? Exatamente. O significado é o mesmo, mas a minha tradução fala assim, tá aqui já mostra 3 tipos, né, de oração, que é súplicas. Na minha tá, então, a prática de súplicas, quer dizer, precisa praticar súplicas, praticar orações, praticar intercessões e praticar ações de graça. Só que já está falando de 4 tipos, né? Então você vê que não é que Deus estabeleceu uma regra para isso.
Mas a maneira que a pessoa ela se coloca diante de uma situação, diante de Deus, por aquela situação, é o que vai mostrar se ela tem um entendimento e, com o entendimento, se ela está manifestando a fé dela da maneira correta, né? Então, nós vamos ver aqui, depois dessa passagem, o que é intercessão, o que significa, o que é a oração de intercessão, né? Então, nós vamos ver aqui na Bíblia, pegamos um exemplo da Bíblia, para poder ilustrar exatamente para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que ela possa entender. Então, nós estamos falando aqui sobre a oração de intercessão, são tipos de oração. Então, nós estamos falando só de uma aqui agora, que é, né, a intercessão. E para isso nós pegamos então um texto exatamente de uma passagem, algo verídico que aconteceu, aonde pessoas estavam intercedendo por uma pessoa que já estava condenada à morte, sentenciada, julgada já com uma sentença de morte, entendeu? E aí algumas pessoas, então entrou em intercessão, nós vamos lá, né? Se você tem alguma coisa a falar, depois a gente vai. Entrou então em começaram a interceder e não pararam enquanto a resposta não veio. Às vezes você pode perguntar assim, né? Você que está aí nos ouvindo ou assistindo, pastora, mas o que seria a oração de intercessão? A oração de intercessão é quando você ora por alguém. Você intercede, você apresenta aquela pessoa em oração. Você toma como se fosse o lugar daquela pessoa e vai a Deus por ela. Ela não está indo. Ou ela até está indo, mas você está ajudando ela. Mas diretamente é isso. Interceder, até a Bíblia diz aqui em Timóteo ainda 2, diz, em favor de. Então vai falar em favor dos reis, das autoridades, etc. Mas a oração de intercessão é a oração que você ora por alguém. Então, é em favor de, é para alguém, né? Então, nós pegamos aqui um exemplo. Então, às vezes, tem mães que oram pelos filhos, esposa pelos maridos, filhos pelos pais, funcionários pelos seus patrões e empresas. Então, assim, tudo que te leva a orar por alguém é como uma oração de intercessão. A oração que você não faz por você, mas é por uma outra pessoa, você está intercedendo por aquela pessoa, você está pedindo ajuda por ela, né? No mundo espiritual, isso é como se você estivesse representando ela no mundo espiritual. Nós temos um exemplo aqui, que está no livro de Atos, né? Isso. Atos, capítulo 12, do versículo 5 ao 7. Atos, capítulo 12, do versículo 5 ao 7. Você quer ler, né? Que você gosta de ler? Pode então, ser. Fica à vontade. Então, vamos lá. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, aqui já está mostrando o que nós falamos, né, amor? Que é intercedendo. Então, Pedro... Eles não estavam ali orando por eles, pela vida deles, família deles, a casa deles, mas eles estavam ali intercedendo por uma outra pessoa que estava num outro lugar, num cárcere, preso, e no outro dia, sentença de morte. Então, Pedro, ele estava preso, não porque ele havia cometido um crime, né? Pedro, ele estava preso por perseguição religiosa. Então, veja que a perseguição religiosa ou confronto, né, de conceitos ideológicos e tantas coisas outras, isso aí é coisa antiga. E aqui o Pedro, ele estava preso por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava quebrando alguns conceitos religiosos que tinham mantido as pessoas debaixo de umas doutrinas que só queria dizer com costumes humanos, por ordens dos homens. E isso tinha mantido as pessoas numa vida fracassada, derrotada, debaixo de um secretismo religioso. E o Pedro, ele vinha anunciando a palavra de Deus, trazendo liberdade às pessoas, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de vida, de fé. E aí os religiosos que gostavam de manipular, que gostavam de prender, que gostavam de conduzir as pessoas de acordo com os seus... Vamos pôr... deixa eu silenciar aqui,
Silencia. Já silenciei aqui. O que acontece? Normal, o Pedro viu? ali Tudo normal isso. o Pedro, ele vinha trazendo uma outra palavra, uma outra visão para aquelas pessoas, trazendo uma palavra de ânimo para eles, né? E aí os religiosos da época começaram a confrontar. Por quê? Porque eles não queriam perder os seus adeptos, eles queriam continuar ali conduzindo o povo debaixo daquelas ideologias, né, debaixo daqueles conceitos, e aí começaram a investir contra a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja, Jesus não veio trazer um padrão religioso, Jesus veio trazer um padrão de fé, de mudança de vida, de transformação de esperança, né? Sim. E aí perseguiram o Pedro e resolveram prender Pedro e matar o Pedro. Porque eles acharam que matando Pedro iam matar a igreja. Eles acharam que destruir a igreja. ia destruir, ia parar a pregação do evangelho, ia parar a pregação do poder, né? E vocês veem quantos anos, 1000 anos atrás, isso, mais de 2020 anos atrás, isso a gente está falando. Vamos por aí, uns 1000 e, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás. Então a gente vê aí. 1015 tá anos. 2000, né? 2000 anos. Estamos em 2024. O calendário começa a contar a morte e ressurreição então, de Cristo. A gente foi logo vê depois aqui. Uns 2000 aí, anos atrás. 2020, alguma coisa. A gente está aí contando e até hoje a palavra continua viva e eficaz. O mesmo Deus que operou lá no passado, ele está pronto para operar na tua vida, né? Então aqui a igreja estava orando, né, amor? Isso, a igreja estava intercedendo aqui, né? É oração incessante, quer dizer, então o que é intercessão? É quando alguém se coloca diante de Deus, não para orar por ele mesmo, mas para orar por alguém. E aqui uma parte da igreja, então alguns irmãos da época, seguidores de Cristo, né? Os da fé, os do caminho, como eles falam aqui. E aí no versículo 6, e quando Herodes estava para apresentá-lo, olha isso, entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Aí o versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Interessante aqui, ó, que às vezes tem pessoas que estão até nos assistindo aí, né, que às vezes está diante de problemas, que humanamente falando, não tem mais o que fazer, já está sentenciado, o exame já saiu, falou que não adianta mais, ou é uma prisão, mas não só prisão física, às vezes é aprisionado num vício, aprisionado numa prática, numa doença, e a pessoa não consegue se livrar disso. O Pedro estava preso aqui, Pedro preso fisicamente. Mas existe muitos outros tipos de prisões, e talvez pessoas que estão aqui agora nos ouvindo e assistindo possam estar aprisionadas em algum tipo de uma situação que está aprisionando. Quantas pessoas que às vezes, pais de família aprisionados num vício, né, de entorpecente, quer dizer, ele destrói a vida dele, destrói a família, destrói o casamento, acaba indo para a rua, tudo por causa de um vício, quer dizer, está aprisionado, aquilo é uma prisão espiritual de um vício. E às vezes as pessoas olham e acham que isso não tem jeito, isso não tem solução. Lógico que tem solução. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, ó, só não tem solução para a morte. Eu digo para você, até para a morte. Porque esse Deus que nós estamos pregando aqui, anunciando, ele é poderoso para ressuscitar pessoas. Então, quer dizer, pode ser aí fora para as pessoas, né, religiosas, não sei, mas para quem crê na Bíblia e nesse Deus da Bíblia, até para a morte tem solução. Então, independente da prisão, que de repente essa pessoa está nos acompanhando, Pedro estava aqui, humanamente falando, né, era impossível, aos olhos naturais. Então, teve que ter uma intervenção sobrenatural. E aí foi quando um anjo do Senhor, então, ele entra dentro daquela prisão, né, e teria que ser ali naquela noite, que no outro dia já iam levar ele, né, para poder matar ele. E uma luz iluminou dentro daquela prisão, e esse anjo toca do lado, bem específico, tocando ele no lado de Pedro, despertou, então ele estava dormindo, acordou ele. Já pensou? Uma pessoa que está com uma sentença, no outro dia ele vai ser morto. Como é que ele conseguiu dormir? Estava dormindo, diz o texto aqui, ó. Levanta-te depressa, quer dizer, pressa, sabe? É pressa.
É agora. É nesse momento aqui que Deus me enviou, que vai te trazer o livramento. Tem uma igreja, uns irmãos reunidos numa casa que estão intercedendo por você. Deus ouviu o clamor, a intercessão e me enviou aqui agora, de forma humana, natural, você jamais sairia daqui. Interessante que ele entra ali, ó, levantou depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos, quer dizer, ele estava todo acorrentado. A hora que o Pedro então se levantou, de uma forma assim inexplicável, aquelas correntes, tudo, né? É como se tivesse a chave das algemas e abriu tudo ali na hora. E se você continua lendo o texto, você vai ver que as portas, assim, eles foram passando, tinham vários soldados, que a Bíblia chama de sentinelas, que eu não sei se Deus fez eles dormir, o que aconteceu, eles nenhum percebeu, ninguém viu, e o Pedro, de uma forma milagrosa, por causa da intercessão de algumas pessoas, o Senhor Deus então livrou. E quantas pessoas, às vezes, daqui a pouco nós vamos orar, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos interceder. Porque nós vamos estar orando por muitas pessoas que de repente está passando, né, aprisionado em alguma coisa. Importante. E que Deus também envie esse anjo dele, esse poder dele, e venha trazer esse livramento, né? Você vê como passa rápido, você vê, né? É rapidinho, mas daqui a pouco nós vamos orar por você, mas ainda dá tempo ainda a gente fazer mais uns comentários e até passar os endereços, depois a gente fazer a oração da intercessão. É importante a gente lembrar aqui também que quando a igreja estava orando pelo Pedro, que estava preso, Deus visitou aquele local. Queridos, olha que coisa maravilhosa e poderosa. Eles estavam orando pela vida do Pedro, para Deus guardar e livrar o Pedro. Deus enviou um anjo lá naquele local para poder livrar o Pedro. Só que quando o anjo toca nele, o anjo manda ele se levantar. E hoje é a mesma coisa conosco. Nós nunca vamos ver Deus fazendo nada na vida de uma pessoa quando ela está caída. Todas as vezes que Deus vai operar na vida de alguém, você pode procurar na Bíblia. Todas as vezes Deus vai mandar a pessoa se levantar. Então, que nessa tarde ou nesse dia, né, no seu horário que você está assistindo essa programação, né? ou ouvindo, você se levante. Se levante porque o anjo, ele estava ali. A libertação, a salvação, a cura, a transformação de vida já estava ali. Mas tinha a parte dele. O Pedro estava dentro da prisão ainda. Ele era inocente. Às vezes você é inocente. Talvez você fale assim, pastora, eu estou passando por uma situação que eu não deveria passar. Tudo bem, mas se levante. Sabe, essa programação está sendo como aquele anjo. Existem pessoas que estão orando pela vida de vocês, que estão assistindo e ouvindo esses programas. E eu creio que se você sintonizou essa rádio, não é por acaso. É o poder de Deus falando com você, Deus te chamando, porque Deus quer levar o poder dele para tirar e quebrar todas as algemas. Quando Pedro se levanta, as algemas caem. Todas as vezes que nós vemos Deus operando na vida de alguém, todas as vezes essa pessoa precisa se levantar. Então, se levante nesse dia, sabe? Se coloque de pé diante dessa tempestade, diante desse problema, independente do problema. Se coloque de pé, porque se Deus está te alcançando através dessa programação, Ele quer te dar vitória sobre essa situação. Então, se levante, porque todas as algemas, elas vão se quebrar, elas vão cair das suas mãos, dos seus pés. Tem pessoas que, às vezes, ela até quer, né, amor? Uhum. Ela até quer mudar de vida, ela até quer sair dessa situação, mas, às vezes, ela não encontra força, ela não encontra uma saída, ela não vê uma saída. Não tem mais esperança nenhuma, Não né? tem. O Pedro estava preso, ele estava algemado, ele estava numa cadeia, ele estava sendo vigiado, ele não viu uma saída. Não, e realmente não tinha uma saída. Humanamente falando, não tinha. Mas né? Deus proveu uma saída. A nossa proposta com o programa Palavra e Poder aqui é orar a Deus e te levar a desenvolver essa fé, sabe? Alicerçar sua fé, avivar sua fé, trabalhar na sua fé, para que você também encontre saídas sobrenaturais na tua vida. Nós vamos fazer uma oração por você. Nós vamos unir a nossa fé por você, assim como a igreja orava. A igreja estava ali, intercedendo pelo Pedro. E eu quero te animar, não só a se levantar em oração, para orar talvez pela sua família, orar por uma situação ou uma causa, mas eu quero dizer para você não desistir,
porque a igreja aqui diz que eles oravam de uma forma intensa, de uma forma, sabe, com vigor, com força. Era aquela oração, amor, desafiadora, era aquela oração que, na verdade, queria mover o céu, movimentar o céu. Então, eu quero falar com você, que você se empenhe nas suas orações, não desanime. Às vezes é difícil orar pela pessoa, por outra pessoa falar assim, eu estou orando, não vejo resposta, a pessoa parece que não muda, parece que as coisas não vão. Aparentemente, as coisas estavam acontecendo lá na cadeia e a igreja que estava orando não estava vendo, mas Deus estava operando lá dentro da prisão, e esse é o foco. Que você continue orando insistentemente, porque com certeza Deus vai operar. Nós vamos passar para a oração. E nós estamos aqui para apresentar para as pessoas que têm solução, que têm saída. Exatamente. Mas o que garante? A gente está falando isso para vocês. A Bíblia. Olha isso aqui. Então, assim, às vezes tem pessoas que estão assim, nessa situação, humanamente falando. Mas nós temos que ir além disso. Nós não estamos falando aqui de possibilidades, né? Possibilidades humanas para resolver o teu problema. Talvez já esgotou todas, como para Pedro já tinha esgotado. E nós estamos aqui apresentando, né, uma possibilidade, uma solução espiritual. Ok? Não, mas vamos orar? Vamos. Eu vou orar agora, entrar em oração, o teu copo de água está aí. Se você tem algo que representa, às vezes você está com algum exame teu aí que você já fez e o diagnóstico está te deixando muito para baixo, pegue agora, coloque aí do teu lado. Humanamente falando, quer dizer, a medicina aqui da Terra falou, olha, é complicado, está difícil, já descobriu já num estado muito avançado, ficou difícil aqui de uma solução, ou, né, às vezes até desenganou. Mas nós estamos aqui para falar para você, tem solução. Tem uma solução. Para Deus não existem impossíveis. Você acredita? Então vamos orar agora? Pai, é no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Sim, meu Deus. Assim como aquela igreja, Pai, a igreja primitiva, alguns irmãos se reuniram numa casa, porque havia uma perseguição tão grande contra a igreja de Cristo. Eles não podiam ir para um salão chamado igreja, mas se reuniram na casa de outros irmãos, e ali eles ficaram intercedendo. Diz a tua palavra de forma intensa. Meu Deus, eles não desistiram. Meu Pai, e assim como Pedro, Pai, precisou o anjo entrar dentro daquela prisão e tocar nele para levantar ele. Senhor, olha para esta pessoa que está orando agora junto comigo aqui, que talvez, sabe, no conceito dela, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que eu faço. O que eu já adianto para ela, você não sintonizou essa rádio, essa programação por obra do acaso. Já é Deus já trabalhando em teu favor, porque Ele quer te curar, te libertar, sabe, te abençoar. Ele quer quebrar essas correntes, Pai. E assim como foi necessário o anjo entrar na prisão, e quando o anjo tocou, Pai, tocou em Pedro, toca nessa pessoa agora. Meu Deus, dá ordem aos teus anjos para entrar agora dentro desta casa, talvez deste hospital, nesta UTI, nesta CT, eu não sei aonde, dentro desse carro. Essa pessoa parou tudo agora, Pai, para estar nos ouvindo aqui agora e recebendo esta oração. Entra dentro desse carro e assim como o anjo tocou no Pedro, Pai, para despertar ele, toca nesta pessoa também agora e desperta ela, levanta ela. E o levantar não é apenas físico, é espiritual. Quantas pessoas que espiritualmente ela já está prostrada diante de uma situação que humanamente falando não tem como dar solução. Mas agora, Pai, nós estamos aqui como instrumentos do Senhor para dizer para esta pessoa: é possível, Deus está aí contigo, o anjo do Senhor entra onde você estiver. Talvez você está dentro de um presídio, numa penitenciária, não sei, mas o anjo de Deus está aí tocando em você. Você que estava desanimado, você que não tinha mais esperança, Ele toca em você e espiritualmente Ele te renova. E Ele diz para você: eu estou contigo e eu vou te dar a vitória. Pai, e eu oro, repreendendo agora toda a ação do mal, toda a força contrária, todo espírito, meu Deus, que traz maldição e sofrimento e destruição para a vida das pessoas.
bata em retirada agora. Sai deste homem, desta mulher, sai desse marido, desse filho, deste homem que virou a cabeça, Pai, e se perdeu aí fora, abandonou a casa, a família, deixou todo mundo para uma vida totalmente promíscua e errada. Senhor, repreende agora esse espírito que virou a cabeça. Talvez foi algo que foi feito para ele virar a cabeça. Meu Deus, desfaça agora com o teu poder, seja anulado e quebrado todo o mal. E eu declaro, Pai, milagres acontecendo, curas, restauração para a glória do Senhor, Pai. Eu abençoo agora todas essas pessoas que nos ouvem e que nos acompanham, Pai. Eu declaro bênçãos, vitórias e milagres. Meu Deus, que a força que não tinha, ela receba agora até para se levantar, para poder nos procurar, Senhor, para poder nos procurar, ó Pai, ali na igreja. Em nome de Jesus, consagra, abençoe este copo com água, unge, consagra, coloca nele a tua unção, o teu poder, Pai, é o que nós te pedimos. E quem beber desta água seja instantaneamente curado, renovado e fortalecido para a tua glória. Diga amém, amém. E graças a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos deixar as nossas considerações e junto os nossos endereços. Então eu já vou adiantando, né? É na rua, o endereço da igreja. Você que foi tocado por Deus aí agora e quer nos conhecer pessoalmente, será um prazer para nós, até para você dar o teu testemunho. Porque a obra de Deus começou, mas é o início. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. E você precisa estar ali conosco, unindo a tua fé, para a gente estar te ajudando, tá bom? Então nós nos encontramos ali na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, o lado oposto do estádio do Botafogo. Muito fácil. O estádio do Botafogo está do outro lado da Junqueira. Nós estamos do lado de cá, onde tem um posto de gasolina. É naquele último quarteirão antes de chegar na Junqueira, né? Então é a Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Isso. Fiquem com Deus. Uma final de dia, ou tarde, ou manhã, não sei o horário que você está vendo ouvindo essa programação, mas os endereços são esses, tanto da igreja, Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, e os nossos endereços também na rede social, no Instagram, @igrejamoriá.rp, e no YouTube é @igrejamoriá.rp. Deus abençoe você, fique debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Isso, aí naquela câmera ali, amor, olha ali comigo, ó, tchauzinho. Tchau. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem todos na paz e aguardamos vocês lá para estar junto conosco, tá? Deus abençoe. Até o próximo programa.